Olá galera, bem-vindo de volta no meu canal, eu sou Elias Campos. Hoje vou estar atualizando vocês, galera, mostrando o resultado dos pés de pessegueiro. Esse aqui eu comecei a fazer uma poda nele, mas agora vou estar fazendo mais uma poda detalhada, não foi poda de produção. Vou estar tirando todo o excesso que ele tem aqui, ó, pra gente ter um aproveitamento melhor. Ou seja, isso aqui era para mim ter tirado na época de poda, né? Não tirei, mas então vou estar tirando ele agora, que são excessos. Então eu quero preparar esse pé de pêssego para ele começar a produzir. O ideal é a gente fazer a poda quando começa a floração. Ou seja, a gente já definiu que a planta já está preparada para o processo de produção. Então esse é o momento exato. Já fiz os investimentos com adubação. E agora resta só fazer a poda. Já foi feita uma poda básica nela no início do ano, só que eu não mostrei. Sempre estava fazendo aquela poda básica, tirando o excesso. E agora a gente vamos estar fazendo a poda de produção. Ou seja, então, tem várias podas durante o ano. A gente tira excesso, tem broto que passou, que nisso aqui, ó. Já foi feita uma poda aqui, ó. Então agora eu vou estar podando aqui, ó, por conta desse galho de produção e tirando o excesso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta aqui. Roda a vinheta para a gente conferir o resultado e aprender como é que faz a poda de um pé de pessegueiro para ele ter uma produtividade melhor, né? Então, galera, o jeito de fazer a poda no pessegueiro, poda de produção, a gente temos que preparar todos os materiais que eu vou usar aqui. Apesar que o material são pouca coisa, eu vou estar usando uma tesoura. Essa marca aqui, essa tesoura é muito bom, é da marca Tramontina, então eu estou falando a marca, não é fazendo propaganda, porque eu já uso ela há um bom tempo, então para mim é uma das melhores tesouras que eu já comprei, já experimentei, e a durabilidade é melhor porque ela tem uma resistência maior do que as demais tesouras. Eu tenho outras marcas aí, se vocês verem no vídeo aí, ó, outros modelos, e esse aqui, ó. Então ela é muito boa, é fácil o seu manuseio, né? Tem essa trava aqui de segurança, você puxa a trava, a tesoura já abriu. Essa tesoura está preparada com óleo vegetal, já fiz a preparação nela antes, para mim começar a poda. Então a gente tem todo esse investimento que a gente fazemos, para a tesoura não enferrujar também, para a gente não ter ferrugem durante a sua poda, né? Ter uma poda de qualidade. Aí a tesoura chega, tá limpa, como a tesoura segue. E vamos começar a fazer a poda para a gente ver a preparação dele. Já foi feita uma poda básica nele. E vamos estar preparando aqui. Então aqui para mim é excesso, né? Então vou tirar aqui, ó, porque aqui eu já tenho um broto de produção. Então esse aqui para mim é excesso. Daqui para cá eu tiro, ó. Então aqui também eu vou tirar. Aqui é excesso, eu tiro aqui, ó. Aqui também eu vou estar tirando. É uma poda bem simples a gente fazer. Esse aqui não vai produzir, ó, então eu vou, ó, tirar fora. Isso não tem galho de produção. Aqui também não tem. Então se aqui não tiver produção eu tiro. Esse aqui também não vai ter uma flor, isso aí eu vou deixar. Esse aqui não vai ter nada. Vou estar tirando ele, esse aqui eu tiro aqui, ó. Esse aqui também eu vou estar tirando aqui, ó. Tá bem simples, galera, a poda do pessegueiro. Tira aqui também, ó. Aqui eu corto aqui, ó. Esse daqui tá bem lá em cima, né? Então eu posso voltar ele aqui, ó. O excesso tá para lá, eu tiro ele aqui, ó. Então já tirei aqui, corta aqui, ó. Aqui, esse aqui também tem fruta aqui, ele tá bem longo, né? Então posso voltar ele ou posso continuar. Então vou continuar ele. Esse daqui também eu vou voltar. Esse eu vou voltar. Esse eu vou voltar também, ó. Esse aqui eu vou retirar. Não vai ter serventia para mim. Esse aqui eu vou tirar a pontinha aqui. Esse também. Esse eu vou tirar fora. Esse daqui eu vou estar voltando ele aqui, ó. Esse passou bastante, né? Então vou tirar o excesso dele aqui e voltar aqui. Então, esse aqui também eu vou tirar um pouco aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, galera, essa aqui é a poda básica do pessegueiro, né? Que a gente faz para poder poda de produção, né? Então aqui, ó. Então muitos pode ter dó, mas não precisa ter dó da planta não, galera. Isso aqui é necessário fazer mesmo, que são poda de produção dela, então ela necessita disso mesmo. Não tem como a gente não fazer. Então o excesso a gente vai tirar, o que não vai produzir vai jogar fora, porque eu não vou deixar galho da planta que não vai produzir para mim. Então a poda é essa, pronto, já esse pé aqui já está no jeito que a gente busca nele, né? A poda que é feita no pessegueiro é assim. Não há aqui, como o pé novo, né? Não tem como eu tirar muito do pé, então esse aqui já realmente a gente escolhe de 2 a 3 gemas, né? Para produzir e segue o padrão aí, ó.
Então vou podar os outros ali. Tem uns que vou ter que estar tirando mais, outros vou tirar menos. Então o que a gente vai buscar fazer agora em alguns pés aí, para vocês verem o acompanhamento da poda. Então galera, esse aqui provavelmente vou ter que tirar mais dele, porque ele já passou do padrão que eu queria, né? Então tem galhos que tá acima do permitido, né? Então eu não quero muitos galhos para cima, né? Que nisso aqui, por exemplo, eu posso tirar ele aqui ou aqui, né? Então como esse aqui tá pequeno aqui, apesar que deixa eu ver quanto ele tem aqui. Não, esse aqui tá em excesso. Esse aqui eu venho para cá, então vou ter que tirar aqui, ó. Felizmente tenho 4 pernadas de produção, não há necessidade de deixar isso. Então eu sempre faço aqui, ó. No serrote, a gente geralmente usa o serrote e a tesoura, né? Aqui como o galho já tá bem grosso, a gente usa o serrote mesmo. Pronto. Então aqui não vai necessitar para mim. Aqui poderia produzir, poderia, mas não vai ser aquela produção que a gente busca, né? Então pronto, aqui já abriu o pé. E aqui eu vou estar fazendo o preparo dele aqui agora. Agora que começa a brincadeira da poda. Então vamos começar agora, porque é uma poda de produção. Então vamos começar aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar. Eu posso até diminuir essa ponteira aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar. Isso aqui não vai ser produção. Que foi produção aqui do ano passado. Aqui já produz, aqui produz. E aqui produz. Então a poda são bem simples. Tem galho que a gente tem que tirar mesmo. Realmente é bom deixar igual uma escama de peixe, né? A poda que a gente faz no pêssego. Tá pra cima aqui, eu tiro aqui, ó. Tira essas ponteiras aqui também. Então, a poda é bem básica, galera. Então a gente só seguir e tirar o excesso. O que for excesso a gente vai só tirando. Deixa só o que é produção mesmo. Para poder a planta não sofrer muito, né? Em excesso, a gente deixa muito excesso na planta. Ela acaba não tendo aquela produção que a gente busca, né? Aí muitos ficam pensando que é devido à planta. Não. Essa preparação agora quem faz é a gente. Aqui está muito acima, então não quero que ele chegue àquela altura toda de produção ali. Então eu volto aqui, ó. Então a planta é isso, a poda é isso. Aqui também, se eu quiser voltar, mas vou voltar aqui em cima, ó. Então eu vou tirar aqui, ó. Pronto. Só tirar aqui, ó. Não tem mistério não. A poda é isso mesmo, para a gente corrigir tudo que a gente busca agora na planta é isso aí, ó. Tá preparando ela para produção. Então vamos seguindo aqui mais para a gente ver aqui, ó. Esse aqui eu tiro também, ó. Tá muito alto. Aqui também, vamos ver aqui agora o que a gente faz aqui. Então aqui tá subindo bastante, né? Então vamos voltar isso aqui a gente tira. Prontinho. Vamos tirar esse aqui. Então isso que eu falo, galera, a gente fazer a poda no tempo certo, a gente tem um aproveitamento melhor, né? Então vou tirar aqui, ó. Então a poda é isso aqui, ó. Tem mais galho para tirar, vamos seguir na poda. Então tem esse aqui, ó. Então já tá pegando fórmula. A planta aqui, como aqui tem só um galho de produção, vou deixar praticamente uniforme aqui, ó. Então esse é o padrão que a gente busca aqui, ó. Então já foi feita a poda dela já, tá acabando praticamente. Então se que for excesso eu vou estar tirando agora também, ó. Tem galho aqui que não vai estar produzindo, então eu vou retirar eles também. Porque não há necessidade de deixar galho que não vai produzir para mim. Nesse momento aqui agora é o momento de eu corrigir a planta. Porque às vezes a gente está devido à correria, a gente não acaba não fazendo a poda necessária por conta da correria do dia a dia. Tem muita, que nem eu tenho pitaia também, eu vou mexer com as pitaias, acabo não tendo tempo de fazer aquela poda bem drástica mesmo, né? Faço a básica, então a gente acaba perdendo tempo devido
a correria do dia a dia, né? Mas depois, quando a gente tiver um tempinho, a gente, ó, caprichar nas podas. Então esse aqui já tá pronto. Vamos ir pro próximo pé, pra gente começar a finalizar mais aí. Tem aqui nessa rua aqui, tem deixa eu ver, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem 6 pés para podar, então vamos podar mais e seguindo, né? Pra gente ver como é rápida a poda, né? Então esse aqui já foi feita a poda já completa dele. Então agora em breve só esperar a época de floração. Vamos seguindo aqui pra gente ver os demais aqui, ó. Então vou estar tirando esse resto de poda aqui, jogando para cá. Isso aqui em breve, galera, isso aqui não jogo no mato não, isso aqui eu uso para lenha depois. Eu jogo no meio das ruas e começo. Então a época exata de fazer poda de pessegueiro, geralmente a gente gosta de fazer no mês de junho, no mês de julho, até agosto a gente está fazendo essas podas. Então galera, vamos retornar de novo, galera. Então infelizmente tive que trocar de camisa. Uma lagarta me pegou ali, então com as lagartas que queima, tive que trocar a camisa por conta que estava perturbando demais, galera. Depois vou colocar uma foto dessa lagarta, galera. Nem sempre aqui tudo é mil maravilhas. Às vezes a gente acaba sofrendo também, né? Com as coisas da natureza, né? Que isso é da natureza mesmo. Então, vamos começar as podas, né? Que a gente não perder tempo, né? Então aqui, ó. Tem lugares que é mais fácil por conta da poda anual que a gente faz, né? E toda aquela preparação, então a gente busca, ela sempre vai facilitar pra gente. A poda que a gente faz durante o período da planta, ela já facilita para nós a próxima produção. Então vou estar tirando alguns aqui, tem uns que é excesso, outros não é. Então para a gente começar, essa vareta aqui eu vou ter que tirar ela. Então a gente tem que saber qual a planta, o padrão de poda que a gente quer, para a gente não ficar perdendo tempo na planta e ser o mais breve possível, né? Então a gente sempre busca isso aí, fazer o mais breve possível da poda. Trabalhando com uma poda menor, uma poda mais tranquila, uma poda menor, para a gente ter um aproveitamento melhor. Muitas vezes tem hora que daqui a um tempo a gente tem que usar a escada, né? Então, isso aqui por enquanto não precisa ainda, mas daqui a uns dias eu vou ter que estar usando escada para fazer a poda neles, né? Devido ele vai crescendo, a gente vai preparando, né? Então, a produção de um ano para o outro, ele vai crescendo. Então, eu dei uma parada de mexer com os pessegueiros, né? Devido às pitaias aí. E agora eu estou voltando na época da poda, né? Porque a gente não pode perder esse período de poda não, porque a parte crucial da planta de produção, então a gente não pode estar perdendo esse ciclo da planta. Então tem que aproveitar. Porque é o período de preparação dela, para ela ter uns frutos de qualidade, né? Então a gente tem que fazer o que eu falo, fazer os investimentos. Aqui já foi feita adubação, então eu não quando eu falei adubação, eu faço adubação em geral, não faço só para as pitaias. Então, como eu uso o sistema de fértil e está praticamente tudo interligado, se eu fazer adubação para as pitaias, eu faço para os pêssegos também. Então eu não faço exclusão de planta, qual que eu vou irrigar, qual que vai ser melhor para me irrigar, não. Eu faço tudo ao mesmo tempo por conta da fértil irrigação. Então todas estão recebendo os mesmos nutrientes ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem roça separada, a gente classifica. Cada um a gente faz uma adubação num período e a outra a gente faz em outro período. Como aqui é tudo junto, então não há necessidade de eu estar separando a adubação dessas plantas, né? Então, a poda do pêssego ela é bem simples, não tem muito mistério. Muitos pensam que tem mistério para fazer, não. Então, poda básica é essa mesmo. A gente tirar todo o excesso aí, para a gente ter uma... Isso aqui é broto que não pode ficar. A gente já tira aqui. Vamos seguir na poda. Então a gente já define a próxima produção para o próximo ano, né? Para a gente ter um aproveitamento melhor em tudo que a gente faz. Tem galhos de produção aqui que a gente pode voltar, outros a gente vai ter que tirar. Não há necessidade de deixar. Porque nem aqui eu vou deixar bem pequeno. Tem uns aqui que eu vou ter que tirar mesmo. Não tem como deixar mais. Então é desse jeito que procede, né? A gente tem que fazer a poda olhando sempre para a gente ver se está no padrão adequado. O que tem excesso para a gente tirar, para não deixar. Porque o excesso também não vai fazer benefício para a planta não. Às vezes
às vezes prejudica a planta. Então tem que saber o que a gente pode deixar e o que não pode. Mas a poda é essa mesmo. É tirar tudo aquilo que ela não precisa para produzir e deixar os demais para ela começar a sua produção. Então eu sempre faço essa poda. Nunca tive muita perca assim com ela, né? Sempre aproveitei bastante. Esse outro aqui eu vou voltar também, tá muito grande, então vamos voltar ele aqui para ficar melhor para me podar. Tem planta aqui que já... que um dia tem que usar a escada, na próxima produção agora já é escada. Depois eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhe como é que ficou. Pronto, esse já se foi. Mais um foi finalizado. Vamos seguir no próximo. Então, é bem rápido, galera. Quando a gente já tem a prática de poda, fica bem mais fácil. Eu vou estar mostrando para vocês ali, para vocês verem como é que fica depois, né, dela começar essa floração. Vou mostrar com mais detalhe para vocês verem que a poda é tranquila. Quem pensa em podar aí, ó, tem um pomar de pessegueiro. Então vamos pro próximo pé. Então sempre eu gosto de organizar entre as ruas, porque isso para facilitar para mim depois. Então, que eu vou ter que tirar isso depois, então eu joguei no meio das ruas e próxima poda para depois e pegar isso aqui. Geralmente a gente usa ele para galho para lenha e a cinza eu uso no pomar novamente. Ela volta novamente para o mesmo local de origem, né? Então aqui o que for excesso vai sair e o que for produção vai permanecer. Tem muitos aqui que são broto de produção, outros já não são. Por exemplo, esse aqui, ó, que eu vou deixar ele para produção. Vou selecionar ele direitinho aqui. Aqui tem uns brotos aqui que na próxima acho que eu vou estar tirando para mim começar a planta de novo. Preparar a planta. Então a gente vai tirando de acordo, a gente vai vendo o andamento da planta. Para a gente ter um rendimento melhor, a gente sempre busca preparar ela antes, para a gente ter muito aproveitamento e não ter perca. Então a gente sempre faz isso. Sempre gosto de fazer minhas podas no tempo certo. Sempre já começo em junho. Tem vídeo no canal que eu gravei para vocês fazendo em tempos diferentes. A que eu fiz no início do mês foi a melhor, foi a de junho, ano passado. Então todas agora vai ser em junho. Mas a gente tem até agosto para fazer, né? Então já fiz o teste para vocês verem. Então vocês viram que teve um bom resultado. Esse aqui é galho novo, não vou deixar mais ele para a produção ainda, porque não há necessidade. Ele já tem broto aqui bem selecionado, então não há necessidade de eu estar deixando. Mas se fosse para deixar, deixaria assim. Então aqui a gente só diminui aqui, ó. Então aqui não tem segredo, o que for excesso a gente tira, o que for produção a gente deixa. Porque os galhos, como vocês veem aí, vocês vão ver que já está maduro. Então é galho de produção. Então você vai saber selecionar bem os galhos de produção. A gente não ter muita perca no pomar. Muitos galhos que vai para dentro da planta em excesso você tira, a gente tira eles, porque não vai ter muita produção no galho desse. Então vai ser galho só para, ou seja, para atrapalhar. Então na próxima safra você já pode começar a preparar a sua planta. Então galho muito próximo a gente acaba tirando para não fazer sombreamento nos demais galhos de produção. E a poda é isso, tentar corrigir e buscar o que eu falo 100%, né? A gente buscar sempre fazer uma poda de qualidade, né? Pra gente não ter muita perca, né? Então tudo que é excesso vai embora e só fica o que eu preciso para produzir. Então aqui já está quase pronto, esse aqui já está. Então vamos finalizar isso aqui agora, esse lado de cá. Muitos falam assim, é rápido a gente vai pegando a prática. Então quando a gente começa a podar, a gente muitas vezes tem dificuldade de qual galho tirar. Mas quando você vai fazendo a poda, você já sabe o que precisa, você já vai conhecendo. Então isso é com o tempo, a gente vai pegando isso. Não é coisa da noite para o dia não.
Com o tempo você vai podando, você já sabe qual é o galho de como é que vai ficar a copa da planta. Qualquer planta, quando eu chego, já facilitou para mim. Então, hoje, graças a Deus, eu não tenho muito o que ficar olhando para mim decidir qual galho eu vou tirar, por conta de experiência que eu já tenho com poda, né? Então isso para mim já facilita, né? E eu vejo também o padrão da planta, eu separo a planta, para mim ver qual a sua produtividade, como ela se comporta. Então sempre gosto de fazer vários testes para mim não ter muita perca, né? Como eu falo com vocês aí, fiz poda ano passado, no mês de junho, julho e agosto, para me ver qual mês a poda seria mais eficaz. Então, a poda que eu vi que era mais eficaz foi a do mês de junho. Então, eu vou estar fazendo todas no mês de junho. Então, isso que a gente busca. A gente está fazendo poda no tempo certo, para a gente não ter muita perca e aproveitar o máximo que a gente puder da planta. Então, isso é o que a gente busca. Vamos para o próximo pé ali. Tá bem rápido, né? Não tem muito segredo. Pegou a prática, vocês podam rapidinho. Aí, ó. Então agora vamos começar mais outro pé aqui. Esse já tá florado também, já começou. Tem poucas folhas caindo, então ó, já começa aqui, ó. Isso aqui eu já tiro aqui, ó. Então facilita pra gente. Quando a gente pega, que a gente já sabe o que fazer, a gente já facilita. Então aqui não tem muito segredo nas podas. Muitos podem pensar, e as flores? A flor pode cair. O importante é você podar a planta, não ficar seguro em, vamos dizer, em uma fruta ou duas frutas. Não há necessidade disso não. Então pode tirar mesmo, porque isso aí vai te recompensar depois. Não precisa você estar necessariamente, tem uma fruta em duas frutas. Não, pode tirar, não tenha dó não, porque isso vai te compensar depois com frutos melhores, né? Então a gente não tem que ter dó de podar não, porque quando a gente não tem uma dó de podar a planta, então a gente acaba perdendo muito por conta disso. Então não tenha dó de fazer poda não. Poda bastante mesmo. Sempre os galhos de dentro eu gosto de tirar por conta da sombra. Quando faz sombra já fica ruim para a planta, para o fruto. Então eu sempre estou preparando ela aqui, ó, tirando o que for excesso da planta que tiver eu tiro. Galhos assim, ó, eu acabo tirando também para poder não... Porque eu depois vou ter que fazer o raleio, aí vai dificultar meu trabalho quando eu estiver fazendo o raleio. Então, melhor a gente já podar antes, fazer uma poda bem feita para não ter muito sacrifício quando for fazer o raleio. Então, já pensa, quando for podar, já pensar na próxima etapa, né? Que é o raleio dos frutos. Vai ter que fazer, infelizmente vai ter que fazer. O pessegueiro e a maçã a gente tem que trabalhar com isso. Então é o que a gente já sabe. Terminou a época de produção, época de preparar a planta para o processo de raleio da planta, então de fruta. Terminou a época de formou o fruto, a gente vai fazer o raleio, para a gente ver qual as frutas que vai ficar para a produção. Nem todas ficarão, a gente vai ter que tirar. Tem caixa que vai dar 3, 4 pêssegos. Eu vou ter que selecionar dessas frutas, ver as que vai ser melhor para mim. As que for melhor eu vou deixar, as que for ruim, infelizmente vou ter que tirar, né? Então isso aí a gente já tem que ter em mente que a gente vai ter que fazer esse raleio futuro. Então, por que não preparar a planta antes para não ter essa perca? Então, é o que eu sempre bato na tecla. Isso aqui é a preparação da planta, que é o básico que ela precisa para produzir. Então, sempre galhos baixos que já estão bem baixinhos, eu acabo tirando, né? Porque esse ano passado esses aqui produziu bem pouco, mas esse ano agora é hora de preparar eles para compensar o tempo que eles não produziu, né? Que foi a época de preparação deles, né? Então, infelizmente, eu não vou cobrar muito, porque esses aqui sofreu um pouco, que eu voltei eles, tive que podar novamente para voltar a planta. Então, eu não vou cobrar muito por conta desse processo que eu tive que preparar eles novamente. Então, eles não vai ser essa produção que a gente esperava muito assim, né? Por conta que a planta foi preparada. Então, a planta eles sofreram um pouco, porque eu voltei eles novamente, cortei eles todos para poder começar a brotação de novo. Aí a planta acaba aqui sofrendo um pouco, né? Devido ao período de preparo dela. Para ela ter um fruto de qualidade, a gente tem que voltar a planta, ou que seja, fazer todos os investimentos para a gente ter um aproveitamento melhor.
Isso daqui também eu vou voltar aqui, ó. Muitos podem pensar, faz dó, galera, faz dó podar, mas infelizmente cortar, infelizmente o pessegueiro é assim, pessegueiro maçã, você tem que estar fazendo essa poda neles. Se você não fazer, você não vai produzir o pêssego. E na hora do raleio é a mesma coisa, tem que tirar muita fruta bonita e jogar fora, senão as outras não vão crescer. Então isso aqui é o básico que a gente faz por ele. Então o pessegueiro você vai ter que trabalhar nele, você vai ter que podar, vai ter que ter todo esse cuidado com ele. Se você não tiver, infelizmente, não vai ter fruta. Vai criar só talo e você não vai ter umas frutas que você precisa. Então a gente tem que já ter em mente o que vai fazer na planta para não ter muita perca. Isso aqui eu tô vendo, eu vou tirar logo. Isso aqui vai me dar trabalho depois. Ó, então já tiro logo. Então eu vejo o que vou selecionar para lá. Então vamos no último pé ali. Foi rápido mesmo fazer a poda. Então quando a gente já sabe a poda é bem mais rápido. Então vamos pro próximo aqui, que é outro também, o mesmo que a gente voltou. Foi 2 pés que a gente voltou a poda. Então vamos voltar. Vamos podar ele novamente. Então isso aqui, como a gente já pode saber, esses galhos aqui vai ter que sair. Ó, esse sai. Esse sai. Agora é o momento de preparar a planta, ó. Então já vemos aqui, ó. Tá bem rápido, galera. Aqui não tem muito segredo. Bem rapidinho mesmo. Isso aqui tá pra cá, tá pra lá. A gente tira aqui, ó. Sempre. Se a gente já tirou um distanciamento, fica melhor para poder fazer o raleio dos frutos depois, né? E também, às vezes perde algumas, a gente já compensa no que perde, né? Então, a gente tem sempre ter isso em mão, né? Separar bem eles aqui, para na hora da poda a gente ter um aproveitamento melhor, né? Não ter muita perca. Então é o que eu sempre busco nas minhas podas, é isso. Tá fazendo podas que possa estar me ajudando, né? E ter um aproveitamento bom. E hoje o que vale é isso aí, a gente ter uns aproveitamentos bons. A gente busca de toda a produção. É ter um bom preparo na planta para a gente ter uma boa produtividade, não ter muita perca no pomar. É isso que a gente sempre busca, né? Então vamos seguindo aqui, preparando o pomar para a próxima safra, né? Isso é o padrão que a gente sempre vai buscar na planta. Igual eu falo, pitar é a mesma coisa, tem que fazer poda também. Terminou a safra, começa o período de poda da pitaia, porque aí você vai ter um aproveitamento melhor. Então esses aqui eu vou deixar os galhos mais baixos também, como vai ser a primeira produção dele, que ele não produziu também. Esse aqui ano passado deu algumas flores, mas não foi produção, então alguns galhos aqui acho que não vou deixar não, vou tirar tudo. Uma planta tá grande, esse aqui para baixo não vai me interessar. Seria galho de produção, mas infelizmente vou tirar porque já preservar a copa da planta. Então isso aqui que é importante, que você já saber o que você vai fazer com a planta, para a gente não ficar indeciso se eu faço, se eu tiro, para depois não ter perca na sua produção. Então já foi essa poda aqui, já se falta só isso aqui. Então tudo que estava baixo eu retirei. Por que eu estou retirando o galho baixo? Porque a planta ela vai produzir daqui para cima, para baixo eu não vou ter mais nada. Então porque a altura dela já permite. Não há necessidade de eu deixar galhos embaixo. Por quê? Ela já está no padrão adulto, então não há necessidade de eu estar produzindo ela dessa maneira. Então eu quero só as ponteiras de cima produzindo. Não quero o galho de baixo produzindo, que não vai me adiantar em nada. Então eu já busco isso. Ter um aproveitamento bom na poda. Então vamos terminar esse pé aqui. Tem mais 2 do lado de cá para podar. Então galera, é bem rapidinho. A poda aqui consiste bem rápido. Vamos pro próximo aqui, ó. Acho que eu nunca mostrei vocês fazendo essa poda assim, que é bem rápida. Muitos pensam que é demorada. Às vezes é demorada, que eu falo com vocês, por conta quando a gente começa, né? A gente começa a mexer com cultivar, a gente sente aquela dificuldade. Então já partimos para cá novamente, ó. Esse aqui já é outro pé. Aqui, então já preparou, já começou aqui o guia. Aqui eu seleciono a ponta aqui, cortei aqui, ó. Então
Tem galhos aqui que não vai produzir mais, então eu vou retirar aqui, ó. Então são dessa maneira que a gente prepara o seu pomar de pessegueiro para começar a produzir, né? Então tem galhos do ano passado que não produzem mais, então infelizmente a gente tira eles porque não vai, né, uma necessidade de deixar galhos que não vão produzir para mim. Então eu quero fruta, não quero galho só, quero fruta, então tenho que preparar ela, porque ela já produziu ano passado, então a produção do ano passado, esse ano já não vai ser aquela produção que teve ano passado, então eles já não vão produzir mais, então tem que pular para a próxima etapa aqui, ó. Então a gente prepara todos eles aqui, começa já o processo aqui para não ter muita perca de produção. É rapidinho, galera. É o que eu falo com vocês. Depois que vocês começarem a podar e pegar a prática do pessegueiro, entender como é que funciona a poda do pessegueiro, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para podar, não. Vai ser... Quando eu comecei, às vezes eu olhava assim para me ver o que eu tinha que tirar, o que eu não tinha. Hoje, só de eu olhar já sei o que sai e o que não sai. Então, isso é com o tempo, né? Você vai pegando aí a prática. Não é da noite pro dia, não. Que a gente fala, muitos falam, da noite pro dia você já sai podando. É com o tempo, porque tem planta que a gente tem que tirar mais, planta tem que tirar menos. Cada ano você vai preparando a planta. Ano passado eu tirei mais do que esse ano. Esse ano eu já tirei menos coisa da planta. Por quê? A planta já estava pronta. Então não há necessidade de eu estar tirando muito. Ano passado eu comecei a preparar a planta. Então, infelizmente, teve planta que eu fiz uma poda drástica. Bastante. Vocês podem acompanhar no canal aí, que esses pés de pessegueiro aqui, saiu muita coisa deles, né? Por conta da poda que estava em processo de preparação, né? Então a gente tem que tirar. Mas esse ano, a necessidade de eu tirar o que eu tirei ano passado. Então, posso fazer uma poda mais tranquila, para mim ter uma produtividade melhor, mas porém, não agredir muito. Porque hoje a poda que a gente fala é isso aí, não tem muita agressão durante a poda, a planta não sofrer. Vou estar fazendo outra preparação de adubo nela agora, depois que faz a poda aqui. Então, depende dos cultivar que a gente tem, galera. Todo ano tem poda, né? As pitaias já fiz a poda. Agora chegou a parte do pessegueiro, né? Que a gente tem que fazer. Não tem jeito, a gente tem que fazer mesmo. Senão não produz. Produzir, muitos falam produzir, produz. Só que não vai ser aquela produção que a gente busca, né? Que a gente busca sempre estar podando para tirar o excesso da planta, que não a necessidade, e forçar a brotação e floração. Quando a gente corta essas ponteiras, ele força a brotação e a produção da planta. Então, tem duas finalidades essa poda: para forçar a brotação e a produção da planta. As flores começam a se abrir. Então, elas abrem bem devagarzinho. Quando a gente faz a poda, ela acelera a sua abertura. Então, isso que a gente busca. Então, vai ser bem rápido mesmo as podas. Tem mais ali para podar, que é bem rapidinho mesmo. Bem rapidinho mesmo aqui, ó. E vamos seguindo para a gente ter um aproveitamento melhor, né? Que eu sempre falo para vocês, de toda a preparação feita no tempo certo, a gente tem aquele aproveitamento que a gente busca, né? Eu sempre falo, né? Então esse aqui já vou preparar mais as ponteiras aqui, porque esse ano aqui vai produzir mais. Então aqui eu corto aqui, ó, a necessidade de deixar isso grande, porque não vai produzir nada mais para lá, né? A produção toda vai ser aqui. Então, galera, esse aqui já foi. Como eu falo para vocês, é rapidinho mesmo, fica tudo só os talos. Então a poda do pêssego é bem rápida mesmo. Então, esse tem mais planta lá para podar. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo aí. Já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para estar dando aquela força a gente. E vou estar mostrando para vocês agora com mais detalhe como é que fica a poda, né? Então, galera, vamos acompanhar a poda, como é que ficou. O que eu falo para vocês é esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês os pés que não foram feitos a poda ainda. Então, esses aqui já foram retirados a poda. Já foi retirado o excesso. Aqui também já foi retirado todo o excesso. Quando eles começarem a brotação, vocês vão ver aqui como é que eu faço aqui, ó. Então esses aqui todos já foram feitos a poda.
Então sempre, geralmente eu deixo um pouco alto, que nem eu falei com vocês que a planta está subindo, eu estou conduzindo a planta para a altura, né? Então eu sempre gosto de fazer isso com a planta, preparando a planta. Vamos seguindo aqui para a gente ver, ó. Então todos já foram feitas a poda. Aqui o resto de galhos aqui, uns eu tirei a mais, outros tirei menos devido à poda que eu falei com vocês que eu fiz isso anual, faço aquela preparação, né? Esse aqui já foi feita a poda também. Então aqui, ó. Então esses são pés novos que eu falei com vocês. Explosiva, até esse aqui eu esqueci de tirar essa ponteirinha aqui, ó. Vou tirar ela aqui agora. Então essa aqui, geralmente a gente tira tudo. Esses aqui também já foi feito, né? A poda nele, que eu acabei de fazer agora. Então vamos seguindo ali pra gente ver. Tem mais pés que não foram feitos a poda ainda. Vou mostrar pra vocês ali como é que fica. Antes da gente preparar, né? Que a gente sempre tem que preparar eles antes da poda. Olha como é que segue essa poda, esse resultado aqui, ó. Então eles em breve vai estar igual os demais ali. Aqui tem 5 pés aqui. Então tem esse aqui, tem mais outro aqui. Esse aqui é um pé de amora, vou estar podando ele também depois. E aqui segue, ó. Esse aqui vou estar podando também, ó. Como é que ele já segue aqui, ó. Mais outro aqui, ó, para podar. E tem mais 2 aqui para a gente já fazer a poda. Esse aqui já está um pouco mais alto. Esse aqui é mais um dos primeiros pés que eu tenho, esses aqui, ó. Esse e aqueles 2 últimos que a gente fez a poda. E esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que você goste do conteúdo. Já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, para nos dar essa força aí. Que a gente vai estar podando. Em breve eu vou estar mostrando para vocês o resultado depois da poda, quando ele começar o processo de floração, que tiver todo florido, começar a sua produção, eu vou estar mostrando para vocês. E esse é o vídeo de hoje. Às vezes o vídeo vai ficar até longo, galera, devido à poda, ensinando vocês como é que faz a poda aí. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas vocês dão uma olhada aí, vê se vocês não quiserem assistir o vídeo todo, vai passando, vê a parte que interessa a vocês, olha aí, né? Mas eu estou ensinando aí para quem não sabe ainda podar, né? O pessegueiro começar seu processo de aprendizado, né? Aprender como é que cuidar do seu pessegueiro, que quer ter um pessegueiro e fica às vezes na dúvida como fazer essa poda, como cuidar, né? Então essa maneira correta a gente está fazendo a poda, geralmente é no mês de junho, julho e agosto, é os tempos que você pode estar fazendo sua poda, para você não ter muita perca, ter todo aproveitamento na poda que você faz. E esse é o vídeo de hoje que a gente busca, o pomar de pitaia como é que segue fluindo bem.